palavra, e orava, e orava, e orava. Cara, e assim, eu ali, sabe, eu falei assim, cara, amém, né? Glória a Deus. Aí eu pensava assim, falei assim, cara, quando que nós vamos pregar? Quando que nós vamos, né, chamar os caras? Poxa, tem mais, eu e ele aqui. tem mais pessoas que precisa, cara, e tal, aquele... Aí, cara, nós passamos um bom tempo ali, sabe, orando, né, gerando aquilo ali no Senhor. E o Mário assim, com muito zelo, sabe, com muito temor em relação àquilo que a gente tava, né, para viver. E aí até que, cara, o Senhor deu o sinal verde assim para nós, né, a gente orando, o Senhor nos trouxe ali uma palavra de Gênesis, né, do cuidado, cultivar o ambiente, né, onde a gente estava. E aí a gente começou a ter um momento de oração no clube, né? A gente chegava 30 minutos antes e vamos orar. Vamos levantar o altar aqui, vamos nos colocar diante de Deus e dos homens, levar a demanda do clube para o Senhor, né? E trazer aquilo que Deus pensa em relação para que as coisas aconteçam na terra, né? Que seja feita a vontade de Deus aqui na terra, como ela é feita no céu. E começamos, irmão. Começamos, orando. Aí nisso a gente já começou a ter um momento nosso ali na oração, na reunião, né, com os meninos dentro da concentração. É uma coisa assim, desde que eu estava no esporte, a gente começou essa questão da reunião dentro do clube, né, de levar a palavra e tudo mais. E o momento em que eu vivi no esporte lá foi um tempo em que eu fui cuidado, e aí eu entendi, depois que eu saí de lá, eu entendi que assim, agora você, né, no Senhor mesmo, eu tô te preparando para que você também possa transmitir aquilo que você aprendeu aqui comigo. E aí do esporte em diante a gente começou, né, a viver esse contexto assim das reuniões dentro do clube. E aí a gente chega aqui no Ituano, cara, e foi assim algo muito diferente assim do que eu tinha vivido em outros clubes em relação àquilo que Deus estava fazendo. Foi muito impactante assim, né? A gente viu assim de maneira literal o Senhor intervindo em cada situação assim de que nós estávamos passando, e foi um momento assim que a gente viu assim que não era pela força do nosso braço, não era pela capacidade que o nosso time tinha, não era pelo elenco que foi montado. A gente via a graça de Deus sendo estendida mesmo ali naquele ambiente, cara, que até os que não eram cristãos, que não tinham conhecimento da palavra de Deus, eles se submetiam, cara, ao que o Senhor estava fazendo ali, porque a gente sabe, eu como Mário, a gente sabia que não tinha a ver conosco, né, mas tinha a ver com aquilo que Deus estava fazendo ali, daquilo que Deus estava conduzindo, e nós estávamos posicionado em fé, né? Só dizendo assim, Senhor, que seja feita a sua vontade, né? Que seja feita a sua vontade. E aí, cara, a gente viveu assim, a gente teve não tô dizendo que o título ou o acesso para a Série B e depois a Série B de 2022 foi algo de que, assim, isso é uma definição, mais uma vez, de sucesso. Não é isso. Mas eu também creio que quando a gente se posiciona diante de Deus e entende o propósito pelo qual Ele está nos chamando para viver naquele tempo, Deus ele também cuida daquilo que é importante para nós. Porque Ele sabe que não tem a ver conosco, né? Mas tem a ver com Ele. E a nossa prioridade não era nós, não tinha a ver conosco, mas tinha a ver com aquilo que Ele estava fazendo, estava, né, gerando naquele lugar. Então, assim, foi uma cultura assim do céu mesmo, que expandiu para dentro do clube, que floresceu, né, naquele tempo em que a gente viveu ali. E aí, cara, pela graça e misericórdia, o que acontece? A gente teve o acesso, né, da Série C para a Série B, a gente teve o título da Série C 2021, e aí a gente teve quase, né, o acesso para a Série A em 2022. Fomos campeões 22 também do Paulistão do Interior, né? Tivemos a vaga para a Copa do Brasil também no ano seguinte, 2023. E aí eu lembrei da oração que eu tinha feito
antes de chegar no Ituano, né? Senhor, eu quero ser uma peça importante, né, num clube, eu quero, né, marcar, eu quero deixar algo num clube, assim, porque eu tinha vivido um contexto diferente no Grêmio, mas aí eu queria, assim, cara, eu sei que o Senhor, né, pode fazer isso. E foi uma graça de Deus, assim, estendida, né, sobre a nossa vida naquele tempo, e eu pude, cara, graças a Deus, né, fui, né, uma peça importante pro elenco naquela época, e até hoje, né, a gente relembra daquilo que Deus fez naqueles 2 anos, assim. Tenho uma gratidão muito grande, né, pela vida do Mário e por todos também que tiveram conosco naquele tempo, assim, foi... Pessoal, se inscreva no canal, ativa o sininho aí no YouTube e não perca, vai ter várias atualizações. Obrigado.